É um grande prazer aqui ter com vocês o Tarso Genro, ex-governador do Rio Grande do Sul. Bem-vindo, Tarso. Muito obrigado. Estou atento aqui à conversa de vocês. Estão me ilustrando muito. Está muito bom. Que bom, bem-vindo. Foi também ministro da Justiça. Eu passei lá pelo Ministério da Justiça durante a gestão do Tarso Genro. Seja bem-vindo. Muito obrigado. Deixa eu contar aqui essa história. Uma juíza, né? Ela condenou a Record, a TV Record e a Igreja Universal a indenizar a Manuela Dávila em 12,7 mil reais para se retratarem no programa Entre Linhas, onde foi disseminada uma fake news, que é a tônica da extrema-direita, né? Durante a campanha eleitoral, pré-eleitoral em 2022, foram convidados vários pastores para conversar sobre a estratégia de Jair Bolsonaro contra Lula. E uma enxurrada de mentiras, entre elas que Lula teria contratado pastores evangélicos para a comunicação, foi afirmado que o então pré-candidato Lula apoiaria um fictício projeto de lei da Manuela Dávila de legalização do incesto. Eu não sei de onde que essas pessoas tiram essas coisas, é da mente delas, né? Porque, sinceramente... E aí, óbvio, essa notícia absurda que circula desde 2019 em grupos de WhatsApp foi desmentida e essa juíza condenou a Record e a IURD por danos morais. A gente vê que é um valor até pequeno, mas eu acho que vale mais o caráter educativo, né, governador? O que o senhor acha dessa decisão da Justiça? Irrisório. E ele dá uma margem de monocratismo, né, para o juiz que vai arbitrar, que às vezes é incompreensível, né? O dano moral que a Manuela sofreu nesse caso, ele é gravíssimo, ele é dramático, ele é terrível. Ele gera, inclusive, esse dano, posturas na sociedade de pessoas meio, vamos dizer assim, perturbadas psicologicamente, que chegam até a agressão, como ocorreu aqui no Rio Grande do Sul com a nossa querida companheira Manuela. Então, é lamentável que uma condenação seja tão irrisória, tão pequena, contra uma comunidade religiosa e pessoas que, inclusive, exploram a credulidade pública, né, para fazer fortuna nas suas igrejas. É lamentável isso. Mas, como tu dizes, fica, né, o efeito simbólico no último ano. Muito bem. Tarso, eu pensei aqui, fazendo nossa conversa, a gente trabalhar aqui três grandes temas. Um tema nacional, né, falar do Brasil, o tema regional, falar do Rio Grande do Sul, que viveu uma grande tragédia. A gente vai conversar com você, para você dizer para a gente quais são as suas ideias e o que está acontecendo aí. E, em terceiro, um tema internacional, né, que a questão internacional também está muito quente hoje em dia, e você tem essa substituição do Biden pela Kamala Harris, e a guerra, o genocídio em Gaza, guerra na Ucrânia, tensões na China. Vamos falar desses três grandes temas. Vamos começar pelo nacional, vamos começar pelo mais geral, né? A gente tem agora, por exemplo, uma grande pressão sobre o ministro Fernando Haddad, ministro da Fazenda, para ele conseguir o déficit zero, e ele está fazendo aí uma gestão... Queria saber o que você acha, como é que está sendo a gestão do Fernando Haddad e como é que você está vendo a economia, de forma geral, a economia nacional. Eu tenho sustentado perante os meus amigos e companheiros de debate, de vários partidos que eu me vinculo, né, com esse relacionamento político, que um país como o Brasil, ele é, de certa forma, um país privilegiado para lidar com essas questões. Porque todos os países endividados, como o nosso, né, é uma herança imperial colonial, essa dívida, né, que é sofrida por países como o Brasil, e mais sofrendo ainda por países de uma estatura econômica menor do que a nossa. São estreitas margens de manobra, eu digo. Estreitas margens de opção.
para que os países possam sobreviver e administrar um pouco a sua economia de uma maneira mais decente, né? Mais distributiva, mais voltada, em última análise, para combater as desigualdades. E eu acho que o governo Lula, no seu segundo governo, principalmente, ele conseguiu essa proeza, né? Ele soube utilizar essas margens. Essas margens exigem algumas preliminares, por exemplo, ter uma forte presença política no mundo para ter diversas opções de relacionamento, né? Para jogar com os interesses nacionais de acordo com os interesses da razão de Estado democrático no Brasil. Tem uma Constituição, tem um preâmbulo, tem uma orientação toda de como governar. E o presidente Lula soube fazer isso, né? Ele utilizou essa posição do Brasil de uma maneira correta e conseguiu desenvolver, né, um processo distributivo de renda, de emprego, de desenvolvimento e de credibilidade do país no panorama internacional, que melhorou muito a vida do país. Hoje nós vivemos uma situação mais difícil. Por quê? Porque os países estão mais endividados e não existe mais um centro, um polo somente de dominação em escala global. São diversos polos concorrentes. Então, um país como o Brasil ainda tem uma condição mais favorável para lidar com esses polos concorrentes na economia global e ir desenvolvendo projetos de acordo com os interesses nacionais e fazendo as concessões, né, de sobrevivência em escala global, porque os países não sobrevivem de costas para o mundo, né, a menos que queiram fazer uma espécie de socialismo burocrático forçado através de uma ditadura, né, como ocorria na Albânia, por exemplo, e como ocorre na Coreia do Norte, se isolando totalmente desse contexto. E hoje tem mais uma novidade, que é a China, né, como um polo praticamente empatado com o polo americano. Então, acho que o arcabouço é uma travessia. E ele tem que ser preenchido por uma série de projetos que ainda estão sendo negociados, com um Congresso que é totalmente hostil, né, à solidariedade, à igualdade, à justiça social, para encaminhar políticas que vão na mesma direção que o Lula conseguiu no seu segundo governo e que a Dilma manteve com muito sacrifício. E essa é a situação. Eu acho que o arcabouço fiscal, ele, na verdade, ele é uma capa de um conjunto de conteúdos que alguns deles não foram explicitados. Mas eu diria que um que foi explicitado de maneira brilhante e que consagra o Haddad como um grande ministro da Fazenda é a taxação das fortunas que estão no exterior, nos offshores, né? Isso aí é um feito extraordinário do terceiro governo Lula e é um feito que consagra o Haddad como um grande articulação política e como um quadro gestor da economia, eu diria, excepcional. Então, é assim que eu vejo a situação econômica do Brasil. Mas não é fácil, né? Porque a sabotagem ela se torna cada vez mais intensa. E os bancos centrais, nos países que têm como o nosso, né, uma legislação que transforma o Banco Central num quarto poder, ele faz um jogo exatamente dos credores da dívida. E, portanto, os movimentos que ele faz são movimentos afirmativos da dívida, de legitimação da dívida e de aumento da dívida, né? E isso é vou dizer assim, é o drama mais complicado e o problema mais complicado que o governo Lula enfrentou até agora. Mas eu acho que vai bem e os resultados estão aí, inclusive com a ascensão do prestígio do presidente nesse período. E, ministro, de que forma o senhor acha que essa conjuntura econômica, que o senhor avalia como positiva, pode interferir nas eleições municipais agora? Porque, por exemplo, no estado do senhor, um estado que acabou virando, eu não queria usar essa expressão, mas um exemplo do que pode ocorrer com as mudanças climáticas, né? E aí a gente tem um combo aí de situações. Como é que o senhor vê essa disputa agora em outubro? Vai ser uma disputa completamente diferente das outras. E uma disputa completamente, entre aspas, original, né? Porque a esquerda, e a centro-esquerda em particular, ela é forte no Rio Grande do Sul, né? Tem ocorrido uma série de insucessos eleitorais que foram muito mais determinados, né, por todo um esquema de formação ideológica e de destruição dos valores da esquerda
em escala mundial e com muita força aqui no Brasil, que influenciou aqui nas eleições do Rio Grande do Sul. Mas veja que o nosso candidato a governador, na última eleição, é um líder que veio dos movimentos mais qualificados do campo aqui no Brasil, que é o MST, né? com toda a tradição de luta que eles tiveram, que se desenvolveram aqui a partir do Brizola e que se espalharam em todo o país. E nós ganhamos em Porto Alegre, com Edgar. Ganhamos no segundo turno. Isso mostra que a coisa aqui está mudando. Mas qual é a pauta de agora? A pauta de agora é exatamente essa questão que colocaste. É como um Estado como o nosso vai fazer uma ajuda humanitária, de uma parte, uma reconstrução da estrutura viária, da estrutura produtiva do Estado, que foi abalada pelas cheias, e, ao mesmo tempo, dar um salto. Bom, estas são as ideias que, na minha opinião, devem ser debatidas e que Porto Alegre vai ter uma grande influência, uma grande importância. Eu estou vinculado a um pequeno think tank que tem relações internacionais muito fortes, relações também muito intensas aqui no Brasil, que está trabalhando uma ideia. E essa ideia já foi levada ao presidente da República, né? Nós somos um conjunto de técnicos, de quadros políticos, de vários partidos aqui do campo democrático, que defendemos, né, uma posição. Qual é essa posição? É que a questão da crise, aqui em última análise, a questão da reconstrução do Rio Grande do Sul é uma coisa. E a construção de um novo Rio Grande e de um modelo de desenvolvimento socioambiental de alta qualificação tecnológica e de articulação nacional e global é o período que nós vamos entrar a partir de janeiro de 25. Por quê? Porque a partir desse desastre e dessa tragédia aqui no Estado, nós temos condições de desenvolver um projeto de desenvolvimento que inspire o Brasil, tá? Com métodos vinculados à instalação de um processo econômico de natureza verde, ecoambiental, que tenha uma capacidade de sustentação estratégica com novas tecnologias, com obras ícones para o resto do país, no que se refere à contenção das enchentes, o tratamento das bacias hidrográficas aqui no Estado, que nos levaram a uma tragédia, porque, né, foram exploradas de maneira completamente equivocada ao longo do nosso processo de instalação das cidades, e dando uma mensagem para o país. Ou seja, se o país quer se preparar para a transição climática, tem que fazer tais e tais coisas. É esse estudo que nós estamos fazendo, que eu já levei um esboço inicial para o próprio presidente, e que ele tem conhecimento, que nós queremos entregar em breve, daqui uns 15, 20 dias a ele, e inclusive em alguma visita que ele faça ao Rio Grande. Eu digo nós, não sou eu sou apenas um dos participantes desse movimento, né, da coordenação desse movimento. E o que nós propomos ali? E aqui vem o final, então, dessa resposta. Nós propomos uma agência nacional, uma agência estatal, que vai tratar da transição climática a partir desse acidente climático do Estado, dessa guerra climática que nós estamos travando aqui, dessa guerra de sobrevivência. E essa agência, ela tem inspiração em outros acontecimentos, né, que ocorreram ao redor do mundo. Um deles, por exemplo, é a agência que o governo americano instalou na crise de 29, né, para tratar das cheias do rio Mississippi, né, a Tennessee Valley Company, que se transformou numa agência nacional ligada diretamente ao presidente da República, que comandou um conjunto de obras, de políticas educacionais, de relações sociais e de relações ambientais naquela zona do Vale do Tennessee, né, dando como um exemplo a partir do combate às cheias naquela região banhada pelo rio Mississippi, o Vale do Mississippi. Então, nós temos que ter uma agência federal vinculada diretamente ao presidente, que preste contas ao presidente de maneira permanente, para fazer do Rio Grande um exemplo para o Brasil, na questão da transição climática. Esse é o debate
que nós estamos propondo aqui para os partidos políticos do campo democrático, não somente para a esquerda, que queiram, né, transformar esta tragédia, né, num avanço estratégico para o nosso Estado e um exemplo para o Brasil. E essa é a ideia que nós estamos trabalhando. Tarso, eu vi o documento, você mandou para mim, muito interessante essa ideia de uma agência reunindo os poderes, reunindo o poder federal, estadual, municipal, e parece até lógico, né? Uma coisa que ela trabalha muito com uma questão intuitiva, de bom senso, de você economizar recursos e ter uma unificação. Agora, politicamente é sempre complicado, né? Porque o choque de interesse, ainda mais no momento de tanta polarização. Como é que você pensa numa situação política tão polarizada? E polarizada no mau sentido, porque polarização existe em qualquer país do mundo, mas no caso do Brasil, uma polarização que ninguém nem quer nem conversar um com o outro, né? E se recusa a trabalhar em conjunto. Como é que você espera superar esse tipo de dificuldade? É uma disputa política pela hegemonia, né? Eu sou daqueles que entendem que a grande disputa política hoje não é a demarcação de posições, não é a separação de fronteiras formais entre os tipos de oposição e tipos de projeto que tem para o Brasil. É uma disputa para encontrar zonas de compromisso, né, no campo democrático, para brecar exatamente o fascismo e o negacionismo. Então, esta ideia que nós estamos propondo, ela é uma ideia nova do ponto de vista da organização política hegemônica aqui do Estado do Rio Grande do Sul, em torno de um tema municipal, regional e nacional. Porque não há mais separação entre esses níveis de gestão pública. Por quê? Porque as questões ambientais, elas são, ao mesmo tempo, nacionais, regionais e globais. Não tem mais separação. O dentro e o fora não existem mais na transição ambiental. Então, é necessário que tenha um aparato, né, de alta qualidade técnica, comandado pelo presidente diretamente, através de uma agência especial para isso, para obter recursos internacionais, para organizar, né, alianças políticas internas nas regiões, para esse modelo de transição ambiental, da transição climática que nós estamos passando, e que compreenda que os processos produtivos antigos, esses que são vigentes hoje, eles têm que ser mantidos e têm que ser também financiados ou refinanciados. Mas que este não é o futuro da economia, pelo contrário. Este é o futuro que tem que ser provisório, né? E tem que ser gradualmente substituído por um novo modelo, né, de novas relações da base produtiva com a natureza, de novas relações dos seres humanos com a natureza e de novas relações dos entes públicos entre si. E o que pode fazer, vou dizer assim, esta articulação, uma articulação cogente, uma articulação que se realize? É a partir de quem vai bancar. E quem tem que bancar, e quem pode bancar isso, é quem tem recursos. E quem tem recursos em caixa, e recursos que pode adquirir no cenário global, com o prestígio que o presidente Lula tem, com o prestígio que o país tem no exterior, é exatamente o governo federal. Então, quem banca dá o tom. E o tom aqui é um tom muito largo, muito aberto, onde cabe, né, todo o espaço político democrático, né, para bloquear o negacionismo climático, o negacionismo político, o negacionismo fascista, em última análise, e ambiental, que determinou, em última análise, essa tragédia que nós estamos vendo aqui, não somente aqui no Rio Grande do Sul, mas em todo o país e em todo o mundo. Então, é uma oportunidade de ouro que só um estadista como o Lula pode comandar. E eu acho que ele vai, né, eu te mandei o artigo, né, que eu fiz a respeito disso, e esse documento ainda não finalizou. Ele está sendo terminado e nós vamos fazer chegar às mãos do presidente no momento que for oportuno. Porque ele quer substituir essas secretarias provisórias que vão funcionar, né, até o fim do ano. A partir de janeiro, entraria uma agência para fazer essa coordenação. E essa é a ideia que nós estamos fazendo aqui com quadros técnicos da universidade, das associações civis, da intelectualidade, da academia, das artes, né, e vamos apresentar ao presidente de uma maneira formatada, né, os contornos gerais formatados dessa ideia.
E, ministro, agora falando um pouco da principal notícia desse final de semana, né, da existência do Biden, da corrida eleitoral lá nos Estados Unidos. Qual é o impacto das eleições dos Estados Unidos aqui para o Brasil? Como é que o senhor avalia essa sinergia? Olha, eu tenho acompanhado, inclusive, nas redes, né, uma discussão que está se dando na esquerda, em última análise, a respeito do caráter dos dois, caráter político dos dois candidatos. Então, tem uma parte que está dizendo o seguinte: olha, a Kamala Harris, de uma parte, né, e o Trump, de outra, né, são a mesma coisa, representam a mesma coisa, o mesmo país colonial imperial que é os Estados Unidos. Sim, eu concordo com isso. Eles, em última instância, reproduzem os interesses nacionais do seu país, como de resto, né, todos os grandes países ou conglomerados econômicos que estão no mundo estão representando os interesses das suas regiões e dos seus países. E os Estados Unidos é, sim, um país imperial colonial ao longo da sua história. E mais do que isso, um país imperial colonial violento. Né? A violência é a tônica da formação do Estado americano, da sociedade americana, que se torna cada vez mais radicalmente violenta. Mas eu acho que é diferente. Você mesmo, dentro dos Estados Unidos, fazer uma oposição a Kamala Harris do que fazer uma oposição ao Trump. O Trump é um nazifascista. É uma pessoa violenta, uma pessoa que estimula a morte, que tentou um golpe de Estado. Então, só esta tentativa de um golpe de Estado, naquilo que é apontado, né, principalmente pela direita, como o país mais democrático do mundo, né, já é um diferencial. A Kamala Harris não é uma golpista. Né? É uma pessoa que está dentro dos cânones da democracia americana, com todas aquelas características censitárias que ela tem, né, e até de origem racista, que foi a formação da democracia americana e que teve um salto extraordinário na Guerra Civil, que reduziu em muito, né, a força do racismo nos Estados Unidos. Então, eu acho que é bom que a Kamala Harris seja candidata e que ela ganhe. Né? Eu já conversei com políticos americanos de todas as linhas de opinião. Né? E sei que é muito diferente você tratar uma pessoa como o Obama, né, que eu nunca tratei pessoalmente, mas conversei com pessoas próximas a ele, e tratar com uma pessoa como o Trump. Então, para o Brasil, é melhor ter uma boa relação governamental com o Estado americano através da Kamala Harris do que com o Trump, que é um fascista, bolsonarista, né, e que é um dos grandes responsáveis, inclusive, pela ascensão da extrema-direita no mundo, pela sustentação que ele dá. Ontem, por exemplo, eu vi ele se gabar numa entrevista que ele vai receber 45 milhões de dólares, né, por mês, né, com esse cidadão aí que controla o X, controla as redes, né, e vai à Bolívia dizer que tem que fazer um golpe de Estado porque ele precisa do lítio da Bolívia. Então, é diferente. Eu acho que a gente tem que ter sensibilidade para saber que a disputa pela hegemonia é uma disputa que não marca fronteiras permanentes. Ela cria fronteiras políticas necessárias para que você vá constituindo a sua posição majoritária. Então, eu diria o seguinte: se eu fosse americano, eu ia votar na Kamala Harris, certamente contra o Trump. Muito bem, Tasso. Tasso, tem uma notícia aqui, saiu uma pesquisa da CB Consultora, que o Antônio Lavareda, que é um cientista político brasileiro, ele é CEO de um instituto aí famoso, ele publicou agora na rede dele uma pesquisa com a popularidade de quase todos os presidentes da América do Sul. Coloca aí na tela, por favor, que eu achei interessante. Né? Em primeiro lugar, não essa não, essa aí é outra. Essa aí, daqui a pouco eu vou pedir para você botar essa. Eu acabei de botar no grupo aí, é uma imagem, que é de todos os presidentes americanos. Em primeiro lugar está o Lula,
que cresceu, inclusive, em relação a junho, é uma pesquisa que é mensal. Né? Essa agora é de julho. E aí tem comparação com junho. O Lula está na frente com 53,6%. Coloca na tela aí, Gui, quando subir. O Lula está na frente com 53,6%. Em segundo está o Milei, com 52%, mas ele caiu em relação a junho. Caiu até bem, caiu 3 pontos. Ou quase 4 pontos que ele caiu. Aí, ó. Vai cair mais. E aí, em terceiro está o Daniel Noboa, do Equador, em quarto com 51%. Quinto está o Luiz Arce. Quarto está o Luiz Arce, da Bolívia, com 49,8%. O Luiz Lacari, do Uruguai, está em quinto, com 48,7%. Aí depois vem o Santiago Pena, Nicolás Maduro, Gabriel Boric, Dino Boluarte e Gustavo Petro. Gustavo Petro em último lugar com 32%. Enfim, esse é uma pesquisa, né? Aí, sim. O senhor Antônio Lavareda mencionou, eu acredito que eu devo ter alguma credibilidade. O que você acha dessa pesquisa aí, Tarso? Sinceramente, eu não me impressionei muito quando o Lula caiu um pouco, começou com a avaliação um pouco baixa, né? No início do seu governo. No início, sempre a pessoa sobe, depois cai um pouco, e daí, quando o seu governo começa a aparecer, começa a dar solidez para as decisões que a opinião pública toma, que aparecem nas pesquisas. E eu acho que o governo Lula ele vai continuar nesse crescimento. Mas ele tem que resolver 2 questões essenciais aqui no país, que eu entendo que o governo não está prestando suficientemente atenção. Né? Eu já disse isso para meus pares lá no governo, né? com quais eu tenho relações de amizade. A primeira delas é a questão da transição climática, que, neste momento, a transição climática é uma fonte de recursos, inclusive, para você reorganizar a economia, que é uma oportunidade que não vai voltar. Porque nós nos organizamos para essa transição, ou vamos para o caos. E se nós nos organizar para essa transição, tem recursos sobrando no mundo para serem aplicados em países como o Brasil, principalmente pelas riquezas que ele tem, principalmente porque a Amazônia é o pulmão do mundo, principalmente porque nós sabemos cuidar também da nossa soberania, né, com o governo Lula. E a outra questão é a questão da segurança pública. Né? As propostas que estão sendo feitas de reforma constitucional, elas são propostas que eu concordo, inclusive. Né? Não há nenhum problema em relação a elas. Mas essas reformas, elas não incidem diretamente sobre o contexto atual de insegurança que vive o país, né? Que piorou muito, foi muito aguçado pelo armamentismo, né, que se desenvolveu no Brasil com o governo Bolsonaro. Hoje nós temos grupos armados em todas as regiões do país que têm um certo controle territorial, inclusive. Né? Aqui no Rio Grande do Sul, isso ainda é pequeno, mas agora mesmo nas enchentes aqui em Porto Alegre, na grande Porto Alegre, apareceram determinados territórios já sob controle, né, de máfias organizadas. Tudo armado direitinho, com armas de calibre militar, né, que entraram livremente no país, ou por contrabando, não se sabe exatamente como. Então, a questão da segurança pública e a questão climática. O Lula tem a oportunidade de, tocando essas 2 questões de maneira adequada, que eu acho que ele vai fazer. Eu acho que o presidente não está dormindo, ele está exatamente observando as movimentações políticas do país para tomar decisões, né, que tem o seu time, né, como teve um certo time, né, a aprovação da estrutura do arcabouço fiscal e das concessões que você teve que fazer. Porque você governar na democracia não é tão tranquilo como, né, você exercer o poder de uma maneira ilegal, ditatorial, em última análise, impor o seu ponto de vista, que normalmente dá errado. Né? Porque a sociedade não se apresenta como ela é, né? Na sua diversidade que ela tem num regime ditatorial, seja ele qual for. Então, eu acho que o presidente está olhando isso. Então, essas são as 2 grandes questões. E eu acho que o Lula, se tomar conta dessas 2 questões, eu espero que sim,
e confio que sim, ele vai se consagrar como o maior presidente da história do Brasil, coisa que, né, já os sinais estão aí, os sinais positivos estão aí que isso aí pode acontecer. Sumi aqui, o Miguel deu uma saidinha. Ministro, na última sexta-feira, o presidente Lula acenou pela primeira vez, nas palavras dele, para a possibilidade do Brasil aderir à nova Rota da Seda, que é um megaprojeto de desenvolvimento e infraestrutura que é da China com parcerias, e hoje já tem mais de 100 países. Como é que o senhor vê essa possibilidade? Como é que o senhor avalia essa aproximação estratégica entre China e Brasil? Essa aproximação estratégica entre China e Brasil, né, é uma aproximação que ganhou um grande impulso no governo Lula, no segundo governo Lula, teve um razoável impulso no governo da presidenta Dilma, no primeiro governo da presidenta Dilma, e agora se coloca com uma questão inteiramente estratégica para o Brasil. Precisamente aquilo que eu estava colocando na minha primeira resposta. Hoje tem variáveis de relacionamento em escala global que permite que países como o nosso aumentem a sua margem de autonomia para implementar um governo, né, implementar um Estado e um projeto de desenvolvimento que atenda às necessidades da nossa soberania, de uma parte, e de outra parte que melhore substancialmente a vida do seu povo. Essas margens não são muito grandes, mas com a multipolaridade global aparecem alternativas como essa, né? Então, a Rota da Seda, o Brasil... Eu sabia que o Brasil ia embarcar, né? Porque nós temos uma série de problemas, mas temos um presidente inteligente e tem um prestígio internacional como nem o Fernando Henrique Cardoso teve, embora tivesse também um prestígio muito grande como o democrata que ele era, né? E como o presidente que, em última análise, representou realmente a transição democrática do Brasil naquele momento. Então, eu acho que esse embarque na Rota da Seda é espetacular, né? Eu acho que abre um conjunto de relacionamentos a partir de uma relação privilegiada com a China, que o Brasil tem que ter. Tá? Isso aí dá força também, indireta, para o Mercosul articular-se com a União Europeia, porque todos querem ter uma boa relação com a América do Sul e particularmente com o Brasil. E, de outra parte, nos dão também uma posição negocial mais tranquila em relação ao Império, né? Ao Império colonial americano, né, que não guarda, né, nenhuma reserva para dizer que a América do Sul no seu pensamento, uma espécie de pátio, né, do Império Americano. Então, eu acho que é muito bom isso, e acho que essas oportunidades têm que ser apresentadas, têm que ser aproveitadas de uma maneira muito organizada e muito consequente. Em relação à transição climática, eu acho que o governo do presidente Lula tem que instituir uma alta autoridade para essa transição aqui no Brasil, superior aos ministérios, que estão todos eles envolvidos diretamente ou indiretamente nisso, né? Não para enquadrar os ministérios, mas para dar o suporte aos ministérios que vão fazer esse momento de adaptação da economia brasileira a uma economia verde, que é a economia do futuro, e que tem, né, uma extraordinária capacidade de amealhar recursos para o Brasil, porque todo mundo sabe que o interesse dos caras não é exatamente as questões ecológicas, nem salvar, né, nem salvar a nossa biodiversidade, a nossa flora. Eles têm interesse no estoque de capital natural que nós temos aqui, e nós temos que protegê-lo e, ao mesmo tempo, saber aproveitá-lo. Tarso, a gente tem uma outra notícia aqui, também de agora há pouco. Pode colocar na tela agora. Agora sim, Gui, é a pesquisa do PL, que assustou o PL. Saiu agora uma nota da Bela Megali, uma colunista do Globo, dizendo que o PL está preocupado com as últimas pesquisas sobre Lula. As pesquisas encomendadas pelo PL para medir nomes do partido em diferentes cidades nas eleições municipais também passaram a testar a popularidade de Lula e o peso que ele pode ter sobre os candidatos. Sobe aí, por favor. Os resultados, porém, não trouxeram boas notícias para a sigla de Jair Bolsonaro. Os números têm mostrado que a popularidade do petista parou de cair em comparação com levantamentos anteriores.
Os dados estão em sintonia com a pesquisa Quest, divulgada em 10 de julho, mostrando que a avaliação do governo Lula variou positivamente pela primeira vez em 2024. Você acha que essa questão da popularidade de Lula, rejeição ao Bolsonaro, ou seja, essa polarização entre Lula e Bolsonaro vai dessa vez, porque sempre se fala isso, toda eleição municipal sempre tem o mesmo debate, até onde que a questão nacional vai influenciar, sempre, né? Mas, no final, o pessoal acaba sempre concluindo que não influenciou tanto. Mas, dessa vez, agora, a gente está mais forte, não sei. Você acha que vai influenciar? Eu acho que vai. Eu, sinceramente, não tenho acompanhado as eleições municipais com o denodo, né? E com a atenção que eu acompanho aqui no meu estado. Mas, pelas informações que eu disponho, pelas informações que circulam, inclusive, no interior do partido, o presidente Lula vai ser o grande eleitor dessas eleições municipais, né? Basta ver a situação que ele encontrou o país e a situação que o país se encontra agora. É uma diferença qualitativa impressionante, né? E não só na questão do terreno político, das relações democráticas, do respeito ao Estado de Direito, mas também na evolução econômica do país. Vocês que são jornalistas devem prestar atenção mais do que eu, né? Sempre está saindo um prognóstico ruim, né? Em relação ao crescimento e em relação à questão da dívida. Mas daí vem uma notícia boa, e o que os analistas de plantão dizem? Inesperadamente, né? Esse inesperadamente está ocorrendo. O mercado tomou susto. O mercado tomou susto. Pelos economistas neoliberais e os economistas de plantão aí dos grandes meios de comunicação, eles sempre estão dizendo que está caindo a atividade econômica, está piorando, não está vindo isso, a Bolsa não sei o que, a Bolsa caiu. Daí veio o índice de crescimento, inesperadamente, eu já escutei 12 vezes esse inesperadamente, desde a chegada do Lula na terceira presidência. Então, eu acho que o Lula vai ser um grande eleitor e vai ter uma influência grande nas eleições municipais. É claro que tem, vamos dizer assim, cidades impermeáveis, né? Em Camboriú, certamente, os bolsonaristas vão ter uma grande vitória, né? Apesar dos estragos que eles fizeram lá durante todo esse tempo. O Tasso, no Camboriú, o Jair Renan, ele montou uma barraca do Trump, né? Então o Trump vai ter voto lá. Eu vi o grau de senilidade política de um jovem, né? Que coisa incrível. Mas isso faz parte dessa ascensão da extrema-direita e do fascismo em todo o mundo. Maravilha. Eu acho que deu, né, Miguel? Queria saber se o ministro tem alguma consideração final para fazer para a gente, avaliar aí esse contexto local, regional e internacional do Brasil. Como é que o senhor fecha aí essa análise que o senhor fez para a gente? Acho que aqui no Brasil, não sei se eu estou excessivamente influenciado pelo Rio Grande do Sul, mas eu acho que por uma série de dados que a gente tem acumulado ao longo desse processo político, desde a chegada do Lula a uma nova presidência, 2 temas vão organizar a política do Brasil daqui para diante. Ou melhor, 3 temas, estão interligados, mas 3 temas. A questão da transição climática, o preenchimento do arcabouço fiscal e a questão da segurança pública. Esses 3 temas vão comandar a política no Brasil. Tomara que a aglutinação política que se dá em torno da esquerda e da centro-esquerda perceba isso de maneira clara. Essa é a impressão que eu tenho e que eu deixo aqui como desafio para a gente verificar isso daqui a um tempo. Um abraço a vocês e muito obrigado por essa oportunidade. Obrigada, ministro. Boa tarde, boa semana. Boa tarde, abraço. Um abraço. Pode encerrar aqui.